Capítulo 2543 Eles vêm à noite. Parte 3 Isso é impossível. Cira sentiu o ar saindo de seus pulmões e se recusando a entrar. Somente a linhagem sagrada dos tiranos tem controle absoluto sobre os elementos. E somente Glemos poderia. Eu sou Deus Glemos para você. A voz de seu senhor e mestre emergiu do demônio coroado, enquanto suas feições se transformaram por um momento nas do tirano. Mais uma vez tudo estava exatamente como ela se lembrava. Graças à memória de Solus, Lith não teve problemas em imitar Glemos enquanto Morok usava o corpo da abominação como um exoesqueleto para esconder sua presença. Isso era maestria da luz? O tirano perguntou depois que ele e Lith combinaram suas habilidades de linhagem para deixar Morok absorver os pilares elementais que ele havia atirado de volta. Apenas o sexto veio do vazio. Era apenas uma magia de maestria da luz de nível 3, mas para alguém sem conhecimento dela, poderia facilmente passar pelo poder de um Fomor. Sim, respondeu Lith. Você pode me ensinar? Não. Pergunte a Nalrond de cale a boca. Sua vez está chegando, entendi, obrigado. Enquanto Lith ria loucamente e espalhava uma espessa aura violeta escura, o tirano saiu da abominação e recuou para a entrada sul sem ser notado. Como você fez isso? Cira lançou mais duas magias de nível 5, que ela combinou em uma única magia de nível de torre. O que você acha? Um momento antes da explosão se espalhar, Lith estalou os dedos e ativou os conjuntos de selamento elemental de fogo e ar da boca. O feitiço da torre desapareceu em uma névoa colorida, porém inofensiva. Você o matou. É por isso que Lord Glemos nunca retornou para nós. A rainha rosnou, mas instintivamente deu um passo para trás. Todos aqueles que ousaram desafiar o tirano morreram, então ela sabia que se o demônio coroado tivesse conseguido derrotá-lo, ela não teria chance. De fato, seu deus era uma refeição divina e veio com 2 acompanhamentos deliciosos. Lith fez os rostos de tipos e Echidna aparecerem em seu peito também, exibindo a mesma expressão desesperada que eles tinham no momento de sua morte. Então Erion estava certo. Cira não tinha ideia do porquê o ancião Urma havia mentido para eles, nem se importava. Veren estava lá no dia em que eles morreram. Ele os matou e você o ajudou. Ela sempre considerou as cortes dos mortos-vivos um bando de parasitas indignos de confiança. E essa era a prova que ela precisava saber de que no momento em que colocassem as mãos no harmonizador, seu povo seria escravizado ou exterminado. Veren? O demônio coroado riu mais forte. Aquele idiota tentou salvá-los, mas falhou. Então ele tentou avisar vocês, mas, felizmente, vocês, idiotas, não ouviram. Bray acumulou a energia pura do mundo que havia acumulado em seu cristal até aquele momento e a lançou em direção às linhas de frente. Ela tinha um controle tão bom que a onda de energia funcionava como um revigorante para os monstros, curando suas feridas e reabastecendo seu mana e resistência, e então se transformava em uma avalanche de magias de nível 3 no momento em que atingia as fileiras dos demônios. Lith e Tista levantaram os braços, conjurando tanto as mãos de Menadion originais quanto as da torre. O poder combinado dos artefatos parou o ataque elemental, mas enquanto Tista só queria desviá-lo, Lith assumiu a massa de energia e a dividiu em 2. Ele reverteu a primeira metade para a energia mundial e a usou para fortalecer seus demônios, nivelando o campo novamente. A outra metade ele atirou de volta, mas não antes de adicionar uma centelha de sua força vital a ela e conjurar a magia espiritual de nível 5, Rugido Primordial. Luz e terra aprisionaram os monstros como insetos no âmbar, enquanto a magia da água drenava o calor, transformando-os em picolés. O ar produzia uma onda de choque que fazia órgãos e ossos tremerem enquanto a escuridão comia suas vítimas por dentro e por fora. Lith havia atirado o feitiço na multidão, mas apenas os monstros morreram, já que os demônios compartilhavam sua mesma assinatura de energia. Eles tomaram conta dos cadáveres, usando sua carne maltratada para evoluir para demônios dos caídos. O que Cira e os outros viram foi uma magia impossível que massacrou seu povo e depois os transformou em escravos, forçados a se voltar contra aqueles que tentaram defender até um segundo atrás.
Por que você está fazendo isso conosco? Por que você ainda está nos caçando depois de milênios? Sira superou seu medo e pulou no demônio coroado, cortando-o com suas garras de diamante fortalecidas pelo relâmpago dourado e pela força de Senati. Porque mesmo depois de todo esse tempo, você ainda não aprendeu a lição. Lith desviou os golpes graças à sua massa superior e experiência de batalha, prendendo os pulsos do Ati com um aperto de ferro. Toda ação tem consequências e eu sou a sua. O toque da abominação reverteu seus braços para os de Varg e roubou dela o raio dourado de Hila, aumentando ainda mais a diferença de força entre elas. Naquela época, sua espécie massacrou incontáveis inocentes com seus experimentos. Foram seus gritos que me chamaram e eu vim para pôr fim à sua loucura. Por milhares de anos, fiquei adormecido até que você começou o ciclo novamente, me acordando. Nós só queremos viver. Sira gritou enquanto absorvia o poder de mais Senati e ganhava a força necessária para quebrar o domínio. Por que temos que ser punidos pelos crimes de nossos ancestrais? Cada Ati possuía apenas uma destreza marcial limitada devido à sua curta vida útil, mas ao invocar suas consciências e unir diferentes estilos antes que o rei demônio pudesse se adaptar a um deles, a rainha conseguiu contornar suas defesas. Cortes profundos se abriram em sua pele de ébano, cada um infundido com escuridão, relâmpago ou frio. A forma de abominação de Lith não podia sofrer uma convulsão, nem tinha músculos que o gelo pudesse enrijecer, mas a magia da escuridão era sua ruína. Ela corroeu seu corpo, consumindo tanto sua carne quanto seu mana. Sira explorou seu momento de fraqueza para atingir o demônio coroado com sua palma, enquanto ela adicionava mais 100 Vargs à sua massa, para um total de 300. Além disso, no momento do impacto, ela liberou todos os feitiços que seu exército tinha mantido prontos, injetando-os diretamente no corpo do demônio. O golpe foi forte o suficiente para mandá-lo voando contra a parede e deixar uma marca em forma de mão em sua pele. No entanto, tomar emprestado tanto poder teve um preço. O braço de Sira se quebrou e o recuo do impacto quebrou suas pernas. A habilidade do Varg de compartilhar magia, ferimentos e força vital era poderosa, mas havia um limite para a quantidade de tensão que o corpo da rainha podia suportar. Uma vez que ela alcançasse uma certa massa, suas articulações entrariam em colapso sob seu próprio peso e o movimento mais simples rasgaria seus músculos. Ela não era uma besta divina e, embora agora pudesse liberar um poder comparável a uma, sua carne e ossos não tinham a resistência necessária para suportar sua própria força recém-descoberta. Da mesma forma, canalizar muitos feitiços através de um único corpo significava sofrer abuso de mana. Desferir o único golpe no demônio coroado a forçou a escolher entre passar o dano para 10 Vargs na retaguarda e colocá-los em coma, ou despejar tudo em um único Varg que morreria no processo. Capítulo 2544 Eles vêm à noite, parte 4. Sira não hesitou e ordenou que os mais fracos entre os Vargs se sacrificassem. O abate era iminente e eles morreriam logo de qualquer forma. Eu posso usar a mana e a força dos 9 Vargs restantes. Mantê-los vivos e inconscientes seria inútil. Cada golpe exigirá um sacrifício e eu preciso de tantos Vargs quanto possível conscientes para passar qualquer ferimento adicional sobre eles. Eles não têm um harmonizador e suas vidas não têm sentido, enquanto suas mortes podem garantir a sobrevivência de nossa espécie. A rainha inconscientemente tocou a coleira de metal em seu pescoço, sabendo que a próxima rainha precisaria dela para produzir uma prole melhor e mais estável. Então, ela cerrou os dentes, odiando-se por ter esses pensamentos. Maldito sejas, Glemos. Tu não eras Deus, apenas um monstro cruel que nos ensinou a considerar nossas vidas nada mais do que números em uma equação a ser resolvida. Desde o dia em que nascemos, nossos sonhos, desejos e ambições são irrelevantes. Cada um de nós tem valor apenas com base no que pode trazer para a tribo e tem que ser substituído assim que alguém melhor surgir. Até mesmo a rainha Sira uivou sua raiva, desejando lutar contra o demônio coroado até a morte e por fim a miséria de sua existência. Mas ela não conseguiu. Mesmo odiando, Sira valorizava o harmonizador em seu pescoço mais do que a si mesma.
Ela era o passado, enquanto o artefato era a única chance que lhes restava de um futuro melhor. Um futuro onde as bestas anciãs acabariam com a maldição que aflige a sua força vital e se juntariam aos seus primos perdidos novamente, ou até mesmo surgiriam como a sexta raça de Mogar. Era um futuro que ela não viveria para ver, mas a ideia trouxe o primeiro sorriso ao seu rosto desde a morte do marido. Ela conjurou um feitiço de nível 5 após o outro, martelando o demônio coroado ainda atordoado para proteger aquele sonho. Lita havia recebido centenas de feitiços a queima-roupa e, embora cada um deles sozinho pudesse causar pouco dano à armadura do andarilho do vazio e à forma de abominação que ela envolvia, juntos eles eram uma força a ser reconhecida. O impacto contra a parede teria espremido o ar para fora de seus pulmões, se ele tivesse algum. Os feitiços baseados em escuridão eram os que mais doíam, mas todos eles contribuíam para erodir a massa de energia de seu corpo pro outro caos e alimentavam sua fome. As magias de nível 5 seguintes que a rainha lançou canalizando a mana de 300 Varghati, no entanto, carregavam poder suficiente para acabar com ele. Lit lançou todas as magias que tinha prontas e ativou a barreira espiritual de sua armadura. Ao mesmo tempo, ele ordenou que os demônios mais próximos interceptassem os feitiços e se detonassem. As explosões resultantes não foram o suficiente para dispersar o mana completamente, mas eles ainda levaram o peso do dano. Mais demônios se juntaram ali com suas próprias magias, quase neutralizando o que restava do ataque. Pela primeira vez, o quase foi intencional. Os restos da magia de Cira ainda eram ricos em mana, uma refeição perfeita para o toque de abominação. Lita abriu suas asas e braços para capturar o máximo de pedaços elementais que pudesse para recuperar sua força. Seus demônios fizeram o mesmo, passando o poder coletado sobre ele para que o vazio pudesse conceder a seus camaradas caídos um novo corpo. Enquanto os exércitos de demônios e monstros lutavam com dentes e garras perto da entrada sul, Cira sorriu em satisfação sombria enquanto a maré negra era lentamente repelida. Muitos de seus súditos caíram, mas morreram valentemente, trazendo consigo uma ou mais criaturas das sombras cada. Então, a escuridão surgiu do chão novamente enquanto Lit regenerava os demônios graças ao poder que ele havia roubado e que ele havia recuperado graças à sua técnica de respiração. Lute o quanto quiser, Cira, mas você não pode vencer. O rei demônio coroado do buraco na parede junto com várias novas sombras que paralisaram a batalha novamente. Cada soldado que você perder se junta à minha causa. O desespero encheu o coração da rainha quando ela viu os novos demônios usando os rostos daqueles que ela havia sacrificado, mas sua raiva logo ofuscou a tristeza. A voz com a qual o demônio coroado havia dito que seu nome pertencia a Ikara. A figura da alma atormentada de seu marido se contorcendo sob a armadura negra a deixou louca. Ela avançou, ordenando que Hila e Grey se juntassem a ela e acabassem com aquele pesadelo de uma vez por todas. Enquanto isso, Protetor estava dividido entre o dever e a compaixão. Lito havia emparelhado com Locrias e agora o antigo capitão do corpo da rainha cobria os Skull como uma mortalha. Isso permitiu que os dois combinassem suas forças e que o Protetor se disfarçasse de demônio, com Locrias dando a ele os olhos e o corpo sombrio que ele precisava para desempenhar seu papel. De volta à superfície, quando o Protetor ouviu planos de Lit, seu coração se encheu de orgulho pela engenhosidade do amigo. Era brilhante em sua simplicidade e alcançaria tudo o que Faluel queria. Se tivessem sucesso, inúmeras vidas seriam salvas em Zelex, Garlin e até mesmo Giera. Protetor secretamente esperava que, graças à ajuda do Conselho das Bestas, os Ati pudessem ser redimidos. O Skull sentiu uma afinidade com as bestas anciãs. Ele se perguntou se seus filhotes poderiam se tornar amigos de seus filhos e, talvez, até mesmo ajudá-los a dominar suas próprias habilidades de linhagem. Mas nenhuma das coisas boas que poderiam acontecer no futuro aliviou sua consciência pelo banho de sangue que estavam causando no presente. Para executar o planos de Lit, Protetor teve que massacrar os Ati para que eles ficassem desesperados o suficiente para cair no ato final.
Protetor sabia sobre o abate e que se eles falhassem muitos mais morreriam, mas isso não tornou as coisas nem um pouco mais fáceis para ele. Simplesmente paralisar o Ati estava fora de questão. Qualquer inimigo que ele deixasse vivo só precisava passar pelos ferimentos para se levantar novamente e atacá-lo por trás. Além disso, o Skull precisava dessas mortes para fingir absorver os poderes do Ati e retornar à sua verdadeira forma sem levantar suspeitas. Lid foi claro sobre isso. Recupere um pouco de seu pelo para cada Varg que você matar. Mostre suas asas e chifres somente após matar pelo menos um Balor ou Fomor. Qualquer outra coisa que você matar, aumente de tamanho. Para piorar as coisas, cada capitão Ati canalizou o poder dos 50 membros de seu bando. Eles eram mais fortes, mais rápidos e magicamente mais poderosos do que um meiro desperto de núcleo azul brilhante. Se não fosse por Locrias curando seus ferimentos, usando dominação para repelir parte da barragem constante de feitiços e lançando magia sem parar, Protetor já teria morrido. Isso está errado. Isso tudo está tão errado. Ele pensou enquanto um Xamã Orc drenava a energia do mundo, um Balor liberava um pilar elemental no Protetor, e um capitão Ati quase abriu um buraco em seu intestino. Essas pessoas estão lutando para proteger sua cidade de monstros e lendas. Posso ver em seus olhos o quão aterrorizados eles estão. Como poderíamos concordar com isso? Continua no próximo vídeo.